Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Líderes de um Novo Mundo. E nessa nova temporada vamos conectar evolução pessoal à liderança humanizada, tendo a consciência de que quanto maior for o nosso autoconhecimento, maior é o nosso poder de impacto no mundo. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre criatividade, esse tema tão rico, tão desejado pelas empresas e ao mesmo tempo tão pouco cultivado. Então, se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa temporada está muito rica. Para falar sobre esse tema, criatividade, a gente convidou uma pessoa especialista no tema, a Giza Souza, ela que é terapeuta transdimensional, mentora de inteligência intuitiva, consultora de empreendedorismo criativo, facilitadora de vivências sensoriais e treinamentos corporativos de conexão humana. Olha só que profundo. Giza, seja bem-vinda ao Líderes de um Novo Mundo. Bem-vinda, Shirley, que presente para mim poder estar vivendo esse movimento a seu convite, e espero que essa troca, né, essa conversa possa, assim, ser um espaço de liberação da nossa potência criativa também aqui nesse encontro, e para aquelas pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo que toque, reverbere, mexa um pouquinho com esse conteúdo interno que todos nós temos. Isso aí já traz essa dimensão, né? Todos nós temos acesso à criatividade, né? Que às vezes as pessoas ficam, isso não é para mim, eu não tenho. Na verdade, sim, é uma dimensão presente no ser humano. E Giza, para a gente começar já indo direto, assim, algo que nos inquieta, é em relação ao quanto a criatividade ela acaba deixando de ser acessada quando os líderes estão numa função onde tem uma tomada de decisão mais elevada, onde tem, às vezes, os desafios mais grandes na alta gestão, né? Então, a pergunta é, criatividade é para CEO? Uau! Eu acredito que não só quanto é um pré-requisito para você chegar a ser um CEO. Certamente você foi uma pessoa que lidou com situações onde não existiam caminhos prontos, você teve que passar por lugares e tomar decisões que você não tinha referência, e você precisou sim, né, de doses de confiança, precisou criar, combinar recursos, informações, conhecimentos para tomar decisões, inovar, sair desse lugar do que era esperado para fazer algo que realmente às vezes mudou o rumo da sua carreira ou o rumo dos negócios, o rumo da empresa onde você está. Então, eu acredito que a criatividade é sim algo que os CEOs carregam em si, talvez eles pelas demandas do dia a dia tenham dificuldade de cultivar, mas acima de tudo foi um dos recursos que levou eles até essa posição. Excelente, lembrar isso, se conectar com a própria história, né, e resgatar, às vezes pode ser algo que vai ser determinante numa situação crítica que precisa, enfim, respirar e buscar alternativas que não são aquelas que a razão dá conta, né, de resolver, né, coisas que vão além daquilo que são os caminhos normais. E essa pergunta é muito rica porque a gente percebe não só em empresas consolidadas, que às vezes tem pouco espaço os diretores, os CEOs, de dar conta dessas dimensões mais sutis, mas como até empresas que nasceram dentro de um ambiente muito criativo, como as startups, ambiente de tecnologia, e que às vezes, na dor do crescimento, eu tenho clientes, né, com esse perfil, né, que estão, empresas agora atingindo o número que é um marco, 100 colaboradores, e eles sentem esse movimento, e os próprios sócios dizendo que não tem mais muito espaço de inspiração, espaço para se conectar e acabam sendo engolidos pelos processos, né? Então, dentro dessas nossas realidades, como é que tu dizes sobre como a criatividade, de repente, ela pode não só ser algo que esteja presente quando seja um recurso de inovação, que a gente vê que todo mundo busca inovação, mas algo que precisa estar realmente no dia a dia e tendo esse espaço. Como é que a gente cria um espaço criativo dentro das nossas empresas, sejam elas grandes ou pequenas? Olha, Shirley, tem duas autoras assim que eu amo muito e que me inspiram muito nesse tema, né? Uma é a Julia Cameron, ela tem um livro chamado Caminho do Artista.
E ela fala assim que tudo aquilo que nos provoca medo, raiva, irritação e implicância são obstáculos para a criatividade. Então, quando a gente pensa em cargos que são de alta liderança e que basicamente o seu trabalho é resolver problemas e apresentar soluções, é da natureza do seu trabalho, você está ali para tomar decisão. Então, você lida diariamente com uma dose muito alta de medos, ansiedades, implicâncias. Então, aquilo que é a natureza do seu trabalho automaticamente impacta e atua como um bloqueador da criatividade. Por isso que é natural que a gente sinta isso. E aí vem uma palavra vem uma frase da Elizabeth Gilbert, que ela é o nome do livro que ela escreveu e que fala sobre isso, se chama Grande Magia. A Elizabeth Gilbert, ela é a escritora do livro que virou filme Comer, Rezar e Amar, né? Então traz uma dimensão assim já mais ampla sobre o olhar da criatividade, né? E ela fala assim que o que é, né, viver criativamente, assim, é você viver muito mais motivado pela curiosidade do que pelo medo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, quando a gente está falando lá do ponto de vista da Julia Cameron, que ela fala que o medo, ansiedade, implicância, julgamento, são bloqueios de criatividade. E eu, pelo outro lado, tenho, né, a Elizabeth Gilbert, que fala que viver criativamente é viver mais movido pela curiosidade do que pelo medo. Eu preciso ter altas doses de curiosidade, de coisas interessantes, de conteúdos que me instiguem aí além daquilo que eu já sei, para equilibrar. Então, como que você cria, né, ambientes mais criativos? Estimulando a curiosidade sobre novos temas, tendo novos pontos de vista, abrindo um pouco, né, espaço interno, mental e no coração, para você ouvir outras opiniões, você ter a possibilidade de ter, né, na sua equipe ou de pessoas de fora, olhares oxigenados sobre o que você está vivendo ali, mergulhado, falando, porque você está cercado dos medos e das angústias. E alguém que chega de fora, tipo aquele novo colaborador ou um consultor que sabe menos do que o seu negócio, mas consegue vir de fora e às vezes te apresentar caminhos que você não pensou sozinho, não é porque ele seja melhor que você, é porque ele está mais oxigenado, então, e ele tem uma curiosidade sobre o seu negócio, sobre o problema. Então, eu te ouvindo, me veio muito essas duas falas, assim, né, desses livros que me fazem olhar para a criatividade de um lugar que não é da execução artística, que não é do belo, que não é um lugar que a gente associa que não é para todos, que é um lugar de dom, né, de gift, tipo, a pessoa tem talento, a pessoa é criativa, já colocando isso num lugar de que alguns acessam e outros não. Então, não sei se respondi aí essa pergunta. Não, muito né? bacana, Giza, e quando tu traz essa questão inclusive do equilíbrio, né, e do dar espaço na mente, no coração, me veio também essa questão do equilíbrio na vida, entre a questão do trabalho e das dimensões da vida pessoal, né? O quanto, na tua perspectiva, a gente cultivar, tipo, as nossas relações pessoais, seja, por exemplo, o cultivo dos relacionamentos afetivos, da própria maternidade, paternidade, da participação em projetos comunitários, cidadãos, o quanto isso pode também nos agregar nessa ampliação desse espaço criativo, né, como se fosse colocando sempre uma lenhazinha naquela fogueira, tendo esse avivamento e talvez nos nutrir para trazer para o trabalho esse novo olhar, esse novo oxigênio e nutrir também as pessoas que estão na nossa equipe. Eu acho que isso é essencial e nesse caso eu gosto de falar um pouquinho sobre as bases que eu tenho estudado muito na inteligência intuitiva, que é o quê? Como que você vai se conectar com a sua voz interna, ou seja, com a sua natureza criativa, se você não está presente com você? Então, a nossa qualidade interna, ela reflete na qualidade das nossas relações, na nossa qualidade do que a gente entrega no trabalho, na qualidade dos nossos ambientes. Então, eu preciso encontrar formas de nutrir aquilo que me faz sorrir, aquilo que faz meu olho brilhar, aquilo que me relaxa, aquilo que me traz disposição física, aquilo que faz com que a minha mente se abra para o novo, e para cada pessoa de um jeito. Então, existe algumas pessoas que falam assim, né, que é preciso eu estar conectado, que só é possível eu criar quando eu estou em convergência comigo.
Eu só consigo Maravilhoso. escolher o que eu quero para mim se eu estou em convergência comigo, porque senão eu estou com Dispersa. múltiplos estímulos. Então, assim, o que eu faço? O que a Shirley faz para estar em convergência com ela antes de entrar, por exemplo, num podcast? É uma respiração, é uma sensação corporal, é talvez algum micro ritual do jeito que arruma algo na sua mesa, é algo que tem a ver com uma preparação escrita, porque a sua mente precisa desacelerar. Para cada pessoa é de um jeito. Então, você viver isso, você se permitir viver essas experiências na sua vida pessoal contribuem para o quanto você consegue também oxigenar suas experiências profissionais. Então, se você vem, por exemplo, de uma semana em reuniões o tempo todo, você trabalha o final de semana inteiro, você vira uma semana num estado de exaustão mental. E aí você quer tirar de você o melhor, só que você não tem como, você entra no piloto automático. O seu corpo precisa fazer isso para você entrar em modo de economia de energia. O nosso cérebro ele é altamente inteligente no que diz respeito a otimizar os nossos recursos. Então, eu não vou estar na minha melhor potência criativa se eu estou exausto. E por Tá no isso modo de falo, ó, se sobrevivência. criatividade, você fica no modo Eu costumo falar sobrevivência. também, porque assim como a gente tem que carregar o celular, o computador, senão ele simplesmente, né, para, a gente também tem que lembrar de se reenergizar na nossa energia vital, né, de se reconectar e da forma que funciona para cada um. E aí, nas formações de liderança, a gente traz muito essa questão de se incluir na própria agenda e de entender que isso é diário, é cotidiano, não é, eu vou fazer um trabalho, sei lá, vou ficar 2 dias, 3 dias numa imersão criativa e isso vai resolver. Na verdade, assim como a gente precisa comer todos os dias, tomar banho todos os dias, dormir todos os dias, a gente tem que ter espaço também a cada dia dessa conexão interior, né? Para essa convergência interna que tu traz, né? É incrível, é isso mesmo, Shirley. E quando a gente fala, né, de abrir esse espaço na agenda, é curioso, porque assim, quando eu faço trabalhos com pessoas que são de níveis hierárquicos mais altos, com frequência eu escuto assim: nossa, hoje eu não trabalhei, fiquei em reunião o dia inteiro. Nossa, hoje eu não trabalhei, eu tive que ir visitar o cliente. Hoje, assim, com muita frequência, os momentos que são de troca com a equipe, os momentos que são, assim, de aprofundar, fazendo uma pesquisa, às vezes, sobre o cliente, sobre aquela situação, né? E que são até altamente técnicos, não tem nada do campo de inspiração artística ou criativa nesse campo, né? Não são considerados momentos produtivos. Então, a gente já aciona um chicotinho que faz com que, nesses momentos que são para a gente se reabastecer, inclusive durante o trabalho, nessas trocas que são muito ricas, e dali, né, a gente cria soluções, são, são pouco considerados, são considerados pouco importantes, é isso que eu quero dizer. O São relacional, né, na verdade, né, substantivos. tudo que está ligado à relação humana, na verdade, é um dos nossos maiores pontos de ativar essa dimensão da vida, né, que a criatividade tem a ver com uma dimensão de vida nova, né, novas ideias, tudo que é novo. Eu trago muito também essa própria questão do feminino interno, né, que a criatividade é uma energia do feminino vibrante, que traz essa dança, esse movimento. E aí eu já me lembro agora de ter visto falar um pouco dessa questão do quanto o sensorial nos ajuda nesses aspectos, né? Os sentidos, esse resgate da nossa dimensão da natureza humana, que é uma natureza, enfim, somos parte do planeta, né? E às vezes a gente perde esses nossos pontos de contato através da nossa dimensão mais animal, digamos assim, né? Dos nossos instintos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, traz pra gente essas dimensões sensoriais. Ai, que delícia! Isso, para mim, foi o meu caminho de conexão com a criatividade. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso há 20 anos atrás, ainda dentro da RH, em treinamentos de equipes, e que me pediram um workshop de criatividade para não criativos. Eles queriam que eu desse um treinamento de criatividade para o pessoal da contabilidade, compras, controller, enfim, eram algumas áreas assim bem técnicas, porque a galera que era de desenvolvimento de produto, marketing, até atendimento ao cliente, tinha, né, isso já muito, adoravam, queriam que agendasse esses treinamentos, pediam, né, porque sentiam que tinha ali um estímulo e que vinha também de um caminho lúdico, né?
E aí caiu no meu colo, né, esse pedido, assim, treinamento de criatividade para não criativos. Ok, por onde a gente começa? Somos seres humanos. E aí, quando a gente percebe que tudo que existe na nossa mente, a gente entrou, teve um input através dos nossos órgãos dos sentidos. Ou a gente leu, ou a gente escutou, ou a gente tocou, ou a gente experimentou. E viveu, entrou em contato com isso e criou uma imagem disso, e isso foi se combinando com outros registros, outras imagens, e dali nascem essas ideias. Né? Então, de tudo que eu sei, de tudo que eu sou e de tudo que eu sinto. E a gente não inclui isso, porque esse sentir vem isso, dos órgãos dos sentidos, não só do lugar das emoções, né? Então, eu gosto de trazer isso na inteligência intuitiva, né? O quanto você inclui as suas percepções corporais nos seus movimentos de tomada de decisão. Porque a gente já faz isso inconscientemente, a gente só não presta atenção. E aí, quando a gente fala do caminho sensorial para a criatividade, é isso. Quando você, por exemplo, precisa sentar tomar uma decisão, preciso criar um projeto novo, você fazer estímulos sensoriais. Então, eu coloco uma música, eu tenho um aroma X que eu sempre uso para novos projetos, eu comi um pedaço de chocolate, e esse chocolate me traz uma memória de um lugar que eu fui, uma viagem que eu fiz. Então, você vai despertando e abrindo caminhos de impulsos elétricos no seu cérebro, são sinapses cerebrais. Então, você desperta o seu corpo, você desperta o seu cérebro e coloca daí foco e intenção naquilo que você quer solucionar, criar, desenvolver. Então, é como se... é como não? Você passa a ter uma consciência que tem muito do seu corpo e dos seus órgãos dos sentidos que você sequer usa. São recursos que estão disponíveis, mas você não coloca a serviço disso que você precisa. E quer ver um exemplo disso, Shirley? Por exemplo, quando a gente tem uma piada, né, que quando a gente está dirigindo e a gente baixa o volume do carro para encontrar o lugar que a gente quer chegar, o volume do rádio, por exemplo. Por que a gente faz isso? Porque são áreas do nosso cérebro que estão sendo ocupadas 100% do tempo. Você está aqui comigo, você está ouvindo a minha voz e ouvindo os barulhos do seu ambiente, você está capturando imagens do seu ambiente, da tela onde a gente conversa. Então, os seus órgãos dos sentidos estão percebendo a temperatura do ambiente que você está, a textura da cadeira, da roupa, sem você mandar comando nenhum, porque é da natureza do seu corpo funcionar assim. Tudo no seu corpo trabalha para a manutenção da sua vida. Agora, quando você manda a intenção, então você diz assim, ok, agora eu vou prestar atenção nos ruídos desse lugar. Você começa a ouvir o barulho do cachorro lá fora, uma porta que fechou, o barulhinho do ar-condicionado. Então, assim, e aí essa história do ar-condicionado é engraçada, porque no ambiente corporativo, a gente percebe, assim, quando tem um lugar que está o tempo todo com o ar ligado, quando alguém desliga, todo mundo faz assim, que alívio. Porque a nossa mente estava usando uma parte da sua capacidade para processar aquele som. E aí a gente liberou. Então pensa, quando você pensa em todos os recursos e ferramentas que você tem no seu corpo, na sua mente, esses recursos, e que você nem coloca intenção para dizer, olha, agora é toda a minha capacidade focada nisso. E você faz coisas incríveis. Imagina quando você começa a ativar isso conscientemente. Maravilhoso. Pode continuar. Tem estudos que falam que você potencializa de 10 a 20 vezes a sua capacidade sensorial apenas com o comando de prestar atenção. Então, assim, agora, como é interessante essa questão que tu traz sobre a criatividade intencionada, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falam criatividade como fosse simplesmente uma manifestação de ideias sem muita lógica e aquilo sem conexão e borbulhando, e por isso muitas vezes as pessoas entendem que não serve para nada especificamente, tipo assim, eu não tenho como colocar isso a favor do meu projeto, a favor do meu negócio. Isso é um grande engano, né? Na verdade, se a gente consegue canalizar essa força criativa para algo que naquele momento é relevante, eu aumento essa potência e quando a gente faz isso coletivamente, né, acho que é bacana de trazer essa dimensão coletiva. Como que eu consigo trazer, talvez uma reunião, a gente simplesmente trazer esses estímulos, a gente se permitir conectar também o sentir e deixar dali surgir, de repente, algo que seja novo, único, por essa soma da energia criativa, né?
Uau, realmente, se eu sozinho, mandando um direcionamento, já potencializo de 10 a 20 vezes a minha capacidade criativa, através dos meus órgãos dos sentidos, eu não estou falando de você ter um repertório maior, de você estudar mais, de você praticar algo para ficar melhor na técnica. Olha isso, né? É sobre essa nossa capacidade humana mesmo. E aí, é interessante você falar do grupo, porque aí eu somo e essa potência, ela passa a ser escalonada. Porque aquilo que eu amplifico na minha potência e que o outro amplifica não são sobre os mesmos pontos. Porque o meu repertório, o que eu vivi, o que eu sinto é completamente diferente. Então, por exemplo, um está no ambiente sente frio, o outro sente calor no mesmo ambiente. Isso significa que são áreas diferentes do meu cérebro também que estão sendo ativadas. E isso é mágico, porque aí sim você consegue ver, uau, eu consigo, com este movimento em grupo, potencializando isso que já são recursos internos, pegar essas informações que estão disponíveis, esses recursos, essas ferramentas que a empresa dá e fazer algo ainda muito maior do que estava previsto se eu fizesse sozinho. Não, é muito legal quando tu traz também esse exemplo ali que teu primeiro desafio nessa área foi, tipo, área de compras, contabilidade, coisas bem técnicas, porque eu vejo muito, assim, até eu tô vivendo uma experiência nesse sentido a gente traz muito agora inovação para a questão da cultura, né? As empresas estão fomentando isso, mas muitas vezes essa inovação está muito conectada a tecnologias. Essa é a grande percepção, né? Sendo que, na verdade, as atividades mais simples e em qualquer área, em qualquer função, são passíveis de transformações, evoluções a partir de um olhar novo, né, de um ponto de vista de uma melhoria que às vezes é uma coisa incremental, mas que vai trazer uma mudança muito significativa. Então, essas áreas que às vezes estão muito ligadas a processos, quando entende que não são apenas aspectos, ferramentas que vão gerar uma mudança, mas sim as pessoas em si, tipo, simplesmente por virar um pouquinho a chave, a percepção e ver que pode fazer diferente e que aquele diferente pode trazer um novo valor, né? Isso acaba tendo uma riqueza e eu acho que isso traz poder para as pessoas, entender que não importa onde elas estejam, elas têm essa capacidade de criar e de trazer algo novo no seu fazer cotidiano, né? Muito bom, Shirley. Eu te ouvindo, eu me lembrei de um conceito que fala sobre os 4 tipos de criatividade, sabe? Então, voltando assim para o comecinho, quando você falou desse lugar também da pessoa se reconhecer, viver os momentos dela, né, de lazer, de conexão com família e tal, que são caminhos para você se reconhecer mesmo, lembrar quem é você nessa história. E a criatividade também faz esse convite, né? E aí esses 4 tipos de criatividade, eles falam um pouquinho sobre quando eu penso nos órgãos dos sentidos, né? Eu penso um pouquinho no input que eu recebi para pensar como que eu entrego. Então, assim, quando a gente fala de um grupo, de lugares muito técnicos, da área de tecnologia, né? Essas pessoas, elas têm o que a gente chama de um tipo de criatividade que é deliberada cognitiva. E olha que interessante isso. Elas são pessoas que fazem muita pesquisa antes de começar a produzir algo. O ponto de partida criativo delas normalmente é o conhecimento. Elas fazem muitas combinações, tentativa e erro, né? Então, isso se você já sabe que essa natureza criativa depende disso, sei lá, vem aqui para fazer uma apresentação sobre um produto. Você vai lá pegar toda a especificação técnica, vai reunir todas as informações, depois você cria o seu material. Aí tem aquelas pessoas que têm essa espontaneidade, como é que eles chamam? É a criatividade espontânea cognitiva, ou seja, ela parte do conhecimento também, mas ela é uma pessoa que precisa dar uma oxigenada primeiro, ela não mergulha no conhecimento. Ela normalmente é uma pessoa que tem os insights no ácido criativo. Então, veja, já é aquele lugar assim, nem todo mundo precisa do momento de relax para criar, nem todo mundo, quando oxigena, desencadeia o seu processo criativo. Isso é muito legal, porque a gente volta para o lugar do autoconhecimento. Como que eu vou estar na minha melhor potência criativa? Então, eu boto vários colegas numa sala e quero que todos partam desse ponto zero para criar uma solução. Mas as pessoas têm naturezas criativas diferentes. E aí a gente entra, né, naquilo que você falou antes do dom e tal, que é a questão da criatividade, que eles chamam de deliberada e emocional. Então, assim, vocês têm a intencional, né, que é com base no conhecimento,
Você tem a espontânea com base no conhecimento, aí você tem a intencional com base nas emoções e a espontânea com base nas emoções. Então, assim, a gente fecha um quadrantezinho, né, aqui. Então, por exemplo, essa pessoa que tem um tipo de criatividade que precisa, depende de uma subjetividade, de reflexão, ela usa menos essa racionalidade, ela parte muito das experiências pessoais. A gente começa a ter aí um pouco o universo dos escritores de ficção, por exemplo, né, das pessoas que já começam a entrar nesse mundo mais artístico, a partir aí do que a gente conhece sobre pessoas criativas. E aí, quando a gente cai mesmo, né, na espontaneidade e nessa espontaneidade mais emocional, elas são pessoas que elas não costumam focar tanto naquilo, mas daqui a pouco elas têm insights que fazem com que aquilo dê essa sensação de que foi algo mágico. Uau, eu estava lá no banho, quando eu me senti conectado com aquilo, e aí, assim, os músicos, artistas plásticos, as pessoas que são associadas, assim, a uma criatividade mais espontânea, né, é que acabam sendo associados como se só esses fossem criativos também. E no ambiente das empresas, a gente normalmente precisa começar pelo intencional. Então, eu tenho aqui um tema, eu tenho aqui um conteúdo, e agora como que a gente trabalha em cima disso? E aí, para mim, isso cabe muito no campo da inovação. E o emocional e o espontâneo, ele vai no campo da criação, né? Aquilo que eu parti do zero para algo, e da inovação, aquilo que eu recombinei as coisas e inovei nessa forma de usar, de apresentar para o mundo, de entregar para o cliente e tal. Mas é muito rica essa questão de trazer essas 4 formas, digamos, né, de criatividade, porque isso tem muito a ver essa questão de respeitar as diferenças, né? Quando a gente entende que somos, sim, diferentes e que isso é rico, e a gente consegue perceber e vai se descobrindo, mas como eu funciono, como eu opero, porque eu vejo que o outro, para ele alguma coisa dá certo, mas para mim não. Então, o que dá certo para mim? O que realmente me ativa, me potencializa, me expande? E aí a gente consegue, eu acho que ao mesmo tempo, ao aumentar o autoconhecimento, eu conseguir aproveitar o melhor de mim, eu aumento a minha capacidade de ver valor no outro. Eu consigo reconhecer essas virtudes. Eu acho tão lindo assim quando eu vejo um líder apreciando alguma coisa de alguém da sua equipe que é diferente, que é aquela visão bem assim de ficar encantado, né? Eu acho que a liderança genuína, ela tem muito disso. Você quer ver a pessoa florescer, se desenvolver, como um bom professor que vê seus alunos e quer ver eles brilharem, é como uma mãe, né, que quer ver seus filhos assim na sua máxima potência e feliz. E eu vejo que essa dimensão tem tudo a ver também com esse espaço da criatividade, de entender que tem diferentes formas de manifestar essa dimensão criativa, né? E todas elas têm valor e têm espaço. Todas elas têm valor, têm espaço e todas nós temos. E além disso, como que eu estimulo isso? Então, eu como um líder, né? O que eu preciso saber sobre como flui para alguém da minha equipe, para alguém do meu time, para ele para ele ter esse estímulo criativo dentro daquela característica dele. E aí foi legal você falar sobre mãe, porque é um exemplo que é muito bom assim de usar. Por exemplo, nós como mães, se a gente pensa no ambiente de trabalho, por exemplo, eu e você, nosso processo criativo é diferente, somos únicas. Então, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um processo criativo que parta, assim, de reunir informações, um compilado e reorganizar isso para criar algo novo. Por exemplo, mandar para o cliente uma formatação de um treinamento, por exemplo. Agora, ali você está numa deliberada cognitiva, você está com essa intenção e você está usando o seu conhecimento e a sua mente como seu ponto de partida, a informação como ponto de partida. Só que quando você está em casa, preparando o jantar para sua família, você abre a geladeira, você cata o que tem e você experimenta coisas diferentes. E aí você está usando a sua criatividade emocional, espontânea. Então, é legal a gente fazer essa pergunta. Se você é líder e está aqui escutando a gente, pense em você como um ser humano nos seus diferentes papéis. Que momentos você se sente mais espontânea, que você, né, reinventa as coisas? Então, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade de organizar as coisas dentro do carro.
supermercado, o armário. Então, assim, é uma mente que vai super intuitiva e quando você vê, tá pronto. Você não precisa fazer um gráfico para dizer, vou usar primeiro as embalagens grandes, depois as pequenas. É fluido. E vem dessa natureza do fazer. E é uma regra da vida que tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes, a gente melhora. Então, a gente entrar em contato com os nossos caminhos criativos e tá se familiarizando com eles faz com que a gente se torne mais criativo, sim. Independente do tipo de criatividade que a gente tenha uma preferência mental, né? Nossa preferência cerebral, nossa preferência criativa, a nossa preferência sensorial. E é isso que faz esse mix ser tão divertido e tão diferente. Maravilhoso. A mesma pessoa, né, pode acessar diferentes dimensões, diferentes formas de deixar emergir essa criatividade. Isso é E aí lindo. eu volto, Shirley, para aquela fala da Julia Cameron, quando ela fala do medo e das angústias. Pensa, quando você está ali diante de um projeto para um cliente, vem um monte de medo, julgamento, a questão, né, dessa cobrança, do acertar, de estar tudo certinho, de corresponder, né, de entregar algo de valor. Quando você está na cozinha, se errar, no outro dia você faz de novo. Então, aonde você tem menos medo? Onde você circula? Onde E você tem tomar mais curiosidade, né? Não, e até essa questão, né, quando a gente toma consciência de um medo, a gente tem muito mais condição de liberar esse medo e aí a gente deixar o fluxo voltar, digamos, na fluidez original, digamos assim, né? E eu acho que no papel da liderança, quanto mais a gente tem essa coragem de reconhecer os medos presentes, e aí a gente permitir que eles deixar ir, né? Tipo, ver como natural e tratar aquilo como algo que faz parte do processo, e a gente consegue acessar muito mais essa nossa dimensão profunda do campo criativo. Giza, então a gente indo assim para o final, eu queria te trazer assim, ó, como a gente está trazendo nessa perspectiva do líderes de um novo mundo, né? E a gente sempre traz essa visão. O que é esse novo mundo? Então, quando eu trago até esse tema criatividade, porque para mim o novo mundo tem muito a ver com o ser integral, né? Da pessoa se assumir na sua inteireza, no seu aspecto físico, mental, social, emocional, espiritual, e que os líderes possam dar espaço nas suas organizações para eles mesmos e todas as pessoas terem uma expressão mais plena, né, de ser completo, inteiro, manifestar toda essa grandeza. Eu queria que tu trouxesse para a gente, para os líderes que estão nos ouvindo, qual é a tua visão desse novo mundo e como a criatividade faz parte desse panorama. Uau! Eu acredito que esse novo mundo, ele precisa de nós o mais inteiros possível, né? Porque é ali que, é nisso, na nossa expressão única que mora, né? A nossa maior contribuição. Então, algumas pessoas me falavam assim, Giza, como eu posso ser mais criativa? É sendo você, que você é única. Então, você vai criar algo que contribua no seu time, na sua equipe, é quando você se conecta com você, não quando você quer seguir o padrão da pessoa que está do seu lado, que é quando você fica medindo e se comparando. Então, eu digo que um dos inimigos da criatividade é a comparação. Então, a gente tem ali como se fosse um sintonizador, né, de um rádio, onde você tem a comparação de um lado e a inspiração do outro. Quando você está na comparação, no extremo da comparação, você sofre, porque para você comparar precisa existir alguém melhor e outro pior. E isso gera paralisia. Quando você vai para o campo da inspiração, isso gera movimento. Experiências, eu me experimento, eu tento, eu arrisco, né? Então, para mim, a criatividade mora também no quanto eu me dou por conta que eu aqui estou me limitando, porque eu estou me comparando, quanto eu estou me inspirando, e prestar atenção, como que eu me calibro nisso? E o novo mundo pede da gente isso, o nosso jeito de entregar, né? Porque mesmo que eu vá falar sobre questões que muitos já falaram, só eu posso falar do meu jeito. E para algumas pessoas só vai fazer sentido quando elas ouvirem de mim. Então, é quando cada um que está aqui nos ouvindo, cada líder, reconhecer o seu valor nessa jornada que fez, né? O que trouxe você como líder até esse lugar onde você está, sabendo que é um estado impermanente, sabendo que isso não te define, não te limita, que é transitório
E aí a gente começa a olhar para isso, reconhecendo o medo, mas sem deixando que o medo nos limite mais. E finalizando assim, né? O medo, ele é desencadeado pela criatividade. As pessoas não falam sobre isso. Porque a criatividade pede que a gente entre em situações de resultados incertos. E não existe nada que o medo odeie mais do que resultados incertos. Então, eu preciso do medo para ser criativa. Então, mais do que superar o medo, eu compreender que ele está comigo e que a própria criatividade faz com que essas situações de medo se apresentem no meu caminho. Então, é uma dança que eu vou aprender a dançar do meu jeitinho, com os recursos que eu tenho, com tudo que eu sei, meus conhecimentos, com tudo que eu sou, tudo que eu já experimentei, as minhas características, e com tudo que eu sinto. Que é isso, que é esse sensorial no aqui e agora. Maravilhoso! Seja inteiro, seja você. Obrigada, Giza. Muito linda essa partilha, muito obrigada. Aproveito para quem sentiu essa conexão com esse tema, que possa compartilhar, para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas, porque é uma mensagem de inspiração, de elevação. Então, obrigada por poder compartilhar todo esse teu ser conosco. Obrigada por me permitir ser e sentir com vocês aqui. Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.